queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje vamos falar aí sobre o sistema nervoso de uma maneira mais específica. Vamos conhecer as áreas que compõem esse sistema nervoso, o que é o sistema nervoso e qual a função desse sistema nervoso. E aí já deixo aqui um questionamentozinho. Como que o álcool ele afeta o cérebro? Então, vocês já perceberam que a pessoa quando consome bebida alcoólica em excesso, ela tende a apresentar alguns sinais, né? Ela tende a ficar com os movimentos meio que desregulares, tende a ter problemas ali no reflexo, então o reflexo fica mais lento. O caminhar dessa pessoa também, que é chamado de caminhar ébrio, ele anda daquele jeito, né? Trocando as pernas e tudo mais. Tanto é que um dos exames que você pode fazer para comprovar se uma pessoa bebeu, né, em excesso é você pedir para ela andar numa linha reta. Provavelmente ela vai lá, vai cá, não vai conseguir andar muito correto. Por quê? Porque ela teve uma área do cérebro afetada que comanda realmente essa região do equilíbrio, dos ajustes, dos movimentos finos, digamos assim, né? Que é o que faz com que a gente tenha nossos movimentos tão bem elaborados. Além disso, tem pessoas que depois que bebem, elas começam a falar várias verdades. Tá? Ela não está inventando, muitas das vezes ela não está inventando, ela não está mentindo. O que acontece? É que a bebida ela afeta uma área do nosso cérebro que meio que age como se fosse uma barreira para a gente não falar coisas que não deve. E tipo assim, essa barreira faz com que a gente mantenha as relações sociais boas, né? Por exemplo, seu amigo cortou o cabelo e você falou, pô, teu cabelo ficou maneiro, não sei o quê, quando na verdade tá cheio de caminho de rato, por exemplo. Depois que tu beber, tu vai falar, pô, esse teu cabelo tá feio pra caramba, hein? Caraca, cheio de buraco aí, todo mal cortado, cortou de graça, não sei o quê. Então, tipo assim, o cérebro ele afeta essa área do nosso, o álcool, ele afeta essa área do nosso cérebro que meio que inibe da gente falar certas coisas. Então é por isso que você tem ali momentos de revelação tão forte em pessoas que consomem bebida alcoólica. Então, só fazendo uma breve introdução aí do nosso sistema nervoso, ele é basicamente dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é aquele que se ramifica do sistema nervoso central e vai até a periferia do nosso corpo, que são os nervos ou gânglios. Tá? A gente tem os nervos cranianos, nervos espinhais e os gânglios nervosos. E esses vão fazer a comunicação entre as extremidades do nosso corpo e o sistema nervoso central. Então, como funções do nosso sistema nervoso, a gente vai ter, aí coisas muito importantes para a manutenção da vida. Primeiro, que é processar e armazenar informações. Então, memórias, esse tipo de coisa, você guarda tudo onde? No seu sistema nervoso central, tá? No seu encéfalo. E o processamento de informações também. Então, quando você precisa lembrar do nome de alguém, ou de um número de telefone, ou até mesmo de uma resposta durante uma prova, você tem que processar aquelas informações que estão armazenadas no teu cérebro, né, no teu sistema, no teu encéfalo, para poder você obter a resposta daquela questão. Outra coisa, funcionamento fisiológico. Então, é o sistema nervoso que mantém o teu corpo funcionando em relação ao batimento cardíaco, controle pulmonar, digestão. Tá? Todos esses processos fisiológicos que têm envolvimento no nosso corpo, eles têm funcionamento dado ali pelo sistema nervoso. Então, está aí a importância dele. Também temos a questão do comportamento. A gente tem o sistema límbico, tá? Que é o controle das emoções dentro do sistema nervoso. Então, alegria, felicidade, raiva, dor, paixão, amor, tristeza, tudo isso relacionado ao nosso comportamento. Tá? Também condiz ao sistema nervoso. E aqui eu trouxe uma imagem para a gente de o desenvolvimento do cérebro ao longo da gravidez. Então você tem ele com 3 semanas, o sistema nervoso de maneira geral. 3 semanas até chegar aos 9 meses, onde você tem aquilo ali totalmente formado, com as suas partes ali de telencéfalo, cerebelo, tronco cerebral. Né? Então você já tem totalmente formado, só que quando o bebê nasce, eu já falei para vocês, esse sistema nervoso ainda vai expandir um pouco. E é por isso que as placas ósseas do crânio daqueles bebês, ele é molinho. Entre eles ali, ele é bem molinho. Por quê? Porque aquilo ali ainda vai expandir e depois que você vai ter a calcificação daquilo ali. Por isso que você não pode apertar, nem bater, nem nada do tipo. O pessoal fala que é a moleira, né? Então, a moleira é o buraco
o espaço vazio que fica entre uma placa óssea e outra. Então, o tronco cefálico ele vai ser uma região muito importante, primeiro, de conexão entre o diencéfalo e a medula espinhal. Tá? Então, ele vai ficar nessa região intermediária e ele vai ser composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. E essas regiões vão controlar as funções vitais do nosso corpo. Tá? Então, eu trouxe aqui duas imagens para vocês, mostrando ali realmente como é que fica disponibilizado isso na anatomia do sistema nervoso. Então, que funções que a gente vai ter aí sendo controlado por esse tronco encefálico? Primeiro, controle da respiração e temperatura corporal, tá? Que faz parte do metabolismo basal. Então, quando você está dormindo, como é que você continua respirando? Como é que você controla essa respiração? É através dessa região. Tá? Temperatura corporal também, quando tem um aumento da temperatura externa ou a diminuição, você tem essa região agindo para que o seu corpo se mantenha sempre com uma temperatura basal. Tá? Então, coordena também a questão da pressão sanguínea e dos batimentos cardíacos, como eu falei para vocês na aula sobre sistemas circulatórios. Os batimentos cardíacos eles são controlados ali por regiões que recebem estímulo nervoso. Tá? Então, fiquem ligados nisso daí. Então, também regula a nossa atenção e o estado de alerta e prontidão do organismo, além de função motora e sensitiva, né? Incluindo aí mecanismo de dor. Ou seja, você sentir dor é caracterizado ali através do sistema nervoso. E aí só algumas funções específicas, o bulbo, que é essa região mais de baixo ali, ele vai agir também na questão da deglutição. Então, quando você precisa engolir um alimento, ele que vai ser ativado, ele que vai estar agindo ali. Outros estímulos que ele pode causar no seu corpo também é vômito, tosse, espirro e soluço. Então são coisas ali meio que relacionadas ao trato gastrointestinal, relacionado com a respiração. Então ele está bem inteirado com essas partes. A ponte ela vai estar relacionada ali com a questão da respiração e também vai agir em comunicação com o cerebelo. Então, o cerebelo a gente vai ver mais à frente qual a função dele e onde é que ele fica, mas ele faz uma comunicação com essa região. Então ele realmente faz a ponte entre regiões diferentes. E o mesencéfalo vai estar agindo aí na questão auditiva e na questão da visão. Então é o que a gente chama ali da função sensitiva do nosso corpo, dos sentidos. Falando aí sobre o cérebro, que é um cara assim de extrema importância, né, que a gente costuma falar só o cérebro. O que você conhece do sistema nervoso central? O cérebro, o cérebro, o cérebro. O que é esse cérebro? Para que ele serve? A gente sabe que ele tem mais de 80 bilhões de conexões nervosas entre neurônios que vão atuar ali naquela questão de sinapse, de envio de informação, de troca de informação, de neurotransmissores, tudo isso acontecendo nessa região. E como eu trouxe aqui na imagem para a gente, a lateralização desse cérebro, lado esquerdo, lado direito, a gente pode perceber que as duas áreas às vezes controlam a mesma coisa, porém uma questão ali ou outra, ela é predominante em um lado ou no outro, no lado esquerdo e no lado direito. Por isso que quando você tem lesão no cérebro, dependendo de onde ela foi, ela pode agir de maneiras diferentes. Se for no lado esquerdo, se for no lado direito, pode causar efeitos diferentes ou pode causar o mesmo efeito atingindo um dos dois lados, porque tem estímulos, tem funções ali que são compartilhadas. E ele vai estar relacionado aí principalmente à questão de processamento de informações. Vai ser ali o nosso processador de informações, vai ser ali como se fosse o processador lá do seu computador. Essa vai ser a função dele. E aí a gente tem uma divisão dentro desse cérebro. Tá? Ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Aqui eu trouxe para vocês a imagem. Então a gente tem o cérebro ali. Tá? Você consegue ver o diencéfalo, o telencéfalo e mais ali embaixo, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, que foi aquilo que meio que a gente já viu ainda agora. E bem ali pertinho a gente tem o cerebelo, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então esse diencéfalo ele vai ser responsável pelo quê dentro do nosso corpo? Então, função emocional, controle visceral, ou seja, controle de órgão, tá? Ritmo circadiano, atividade muscular involuntária. Sem que a gente precise pensar naquilo funcionar, o diencéfalo já está lá fazendo aquilo funcionar perfeitamente. Tá? E ele é dividido em tálamo e hipotálamo. Então vamos ver a função dessas duas partes aí. Quando a gente fala do tálamo, ele tem uma função mais relacionada com a questão sensorial, com os sentidos. Então ele vai ter uma relação muito grande ali com os órgãos dos sentidos, exceto o olfato. Então ele vai pegar aquelas informações, vai fazer a integração entre aquela mensagem recebida e o córtex cerebral, que é onde vai ter aquela informação processada do que está sendo ouvido,
do que está sendo visto, do que está sendo sentido no toque em relação à pressão, temperatura, se está forte, se não está. Então ele tem essa função mais relacionada à questão sensorial. Já o hipotálamo, a gente estuda ele muito bem, muito aprofundadamente quando a gente fala sobre o sistema endócrino, né? Porque esse hipotálamo ele vai ser uma glândula do sistema endócrino, mas que está dentro do sistema nervoso. Onde que ele vai atuar? Controle da temperatura, controle do sistema nervoso autônomo dos seres humanos, processo de contração muscular, cardíaco e liso, ou seja, estômago, útero, bexiga, tá? Intestino, esôfago, tudo isso onde tem músculo liso, ele vai estar atuando ali. Também na questão cardíaca, então ele vai estar muito relacionado com o sistema endócrino, porque ele vai produzir os hormônios, o hipotálamo, e esses hormônios vão ser armazenados na hipófise. E aí essa hipófise vai liberar esses hormônios para que controle outras glândulas pelo corpo. Juntamente com o sistema límbico, ele vai ter a relação ali de controle das emoções, tá? Do nosso método de agir com a emoção. Então ele vai estar responsável por esse contexto também. E vai ter ali o centro de regulação de fome e sede. Então sempre que você tiver esses estímulos, ou que você tiver que estimular esses dois conceitos, fome e sede, o hipotálamo vai estar ali agindo. Então o telencéfalo ele vai ser ali o nosso córtex cerebral. Tá? Ele vai ser composto ali por duas substâncias, substância branca e a substância cinzenta, e essas substâncias vão ser responsáveis ali pela questão de processamento de informações. Então aqui está o nosso córtex cerebral. E a gente vê que tem algumas áreas ali, ó, importante. Nesse córtex a gente tem a área motora, que fica mais aqui na frente. A gente tem a área olfatória, que fica na região mais das têmporas. E aí você tem a região palatar, associação visual, processamento de informações visuais, né? A área da fala. Então se você tiver algum problema em alguma dessas regiões, dependendo de onde foi, você vai ter um tipo de problema diferente. Tá? Se você teve um acidente e perdeu uma parte da área da fala, você vai ter a fala prejudicada. Se a pessoa tem um tumor que está comprimindo ali a área motora, aquela pessoa vai começar a perder a questão de movimentos. Então, é tudo uma rede complexa, onde cada parte vai estar responsável por uma informação, por um processamento. E aí, dependendo de onde for atingido, como for atingido, você vai ter problemas diferentes também. E aí a gente tem no desenho do Ben 10, né, um dos aliens ali que ele pode se transformar, chamado massa cinzenta. Então, da onde que vem esse massa cinzenta? A gente sabe, se vocês lembram do desenho, esse cara é um alien muito inteligente. Ou seja, se a gente for relacionar isso com o sistema nervoso, a massa cinzenta, né, a parte cinzenta do nosso sistema nervoso está lá no córtex. Ó. É a parte mais exterior, ou seja, a parte do processamento das informações. Então ele é um cara que pensa muito rápido, é muito inteligente, porque esse é o poder dele. E o nome dele aí condiz bastante porque é massa cinzenta, comparando aqui com a substância cinzenta do nosso telencéfalo. Temos aqui os lobos, né, presentes no nosso sistema nervoso, então lobo frontal, parietal, temporal, occipital. Então, ó, frontal, parietal, temporal e occipital. Cada um desses córtex vão ser responsáveis por alguma coisa. Lembra daquela questão que eu falei para vocês da bebida lá no começo? Que o álcool inibe uma parte do nosso corpo, que faz com que a gente não fale certas coisas? Então, ela vai agir justamente nesse tipo, né, nesses lobos aqui, tá? Nesse córtex. E aí eu coloquei aqui esse quadrinho que eu tirei do material do Eleva de vocês, tá? Coloquei aqui no slide da gente para a gente entender o que cada parte desse sistema nervoso corresponde. Lá no pré-frontal, a gente tem o que? Resolução de problemas, emoção, raciocínio. Então, se vamos supor que a bebida age aqui, o álcool afete essa parte, o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir resolver problemas simples, vai ficar com raciocínio lento, vai ficar com aquela questão de emoção, de ficar lembrando da ex, não sei o que, tem todo aquele problema que envolve essa região do nosso telencéfalo. E aí a gente tem essa questão da lateralização cerebral, como eu já tinha postado para vocês antes. Esses dois hemisférios eles vão ser unidos através do corpo caloso. Tá? Se vocês olharem ali, ó, corpo caloso. Ele é uma região que vai unir o lado esquerdo com o lado direito do nosso cérebro. Só um adendo aqui, essa região do córtex, dos lobos, ele é aquela parte da massa cinzenta, tá? Que é onde ocorre o processamento das informações. Olha aqui,
tá? Nessa parte aqui que está em alaranjada aqui nessa imagem. É uma fina camada onde ocorre ali diversas interligações entre neurônios, que é onde vai ocorrer essa questão do processamento de informações. Então é isso daí que a gente fala, que se refere aos lobos frontais, parietal, temporal, occipital, que tem todas essas regiões aqui dos córtex, das áreas, tá? Que vão ter diversas funções, isso tudo acontecendo ali na questão da massa cinzenta ou da substância cinzenta. O cerebelo é uma região importantíssima, interessantíssima no corpo, que ele vai ter ali como principal função o controle de equilíbrio, mas ele também vai ter uma relação visual, muscular e de ajuste fino dos nossos músculos, ou seja, de movimentos bem específicos, né? Além disso, ele vai agir ali na questão da postura corporal, então aquilo que a gente chama de tônus muscular. Não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão com sono, aí você vai, dá aquela pescada, então aí você volta, você acorda. Então é isso aí que a gente chama de tônus muscular. Controla a movimentação, controla os músculos, como eu já havia falado, né? Tem essa questão muscular envolvida. Ele vai captar impulso do nosso corpo vindo de onde? Tendões, músculos e articulações. Então ele é um cara que está bem inteirado ali com o sistema esquelético, né? E com o sistema muscular, além de ter relação com a aprendizagem motora. Aí você fala assim, poxa professor, como é que o cara consegue assistir, sei lá, o Stephen Curry? Como é que ele consegue acertar 30 bolas de 3 no basquete seguida? O Ronaldinho Gaúcho consegue acertar a bola lá no V, né, que a gente chama, que é aquele espaço ali entre a trave e o travessão. Como é que, sei lá, os caras do golfe conseguem acertar a bolinha lá no buraco tão distante? Então, isso tem a ver com o cerebelo. Tá? Ele meio que você vai aprendendo, ele vai aprendendo a calcular ali aquela ação que você está tentando executar conforme você vai repetindo. Então, se eu botar uma lixeira lá embaixo, falar para você, toma aqui, certa bolinha lá. Você vai jogar de primeiro, como ele não tinha nenhuma informação, tá? O seu cerebelo não tinha nenhuma informação da distância, direito, da força que você precisava usar, do vento, do peso da bolinha, você vai errar feio. Comum acontecer. Na segunda tentativa, você já vai aproximar mais. Na terceira, já vai aproximar mais. Na quarta, mais ainda. Até que você acerte. Então, ele vai aprendendo meio que a calcular, tá? Entre aspas, como você executar aquele movimento. É por isso que o cara consegue acertar lá 30 bolas de 3 seguidas, porque o cerebelo dele já sabe a força que ele tem que usar, o ângulo que ele tem que botar e como que ele vai jogar aquela bola. Então você aprende por repetição. Por isso que ele está relacionado com a aprendizagem motora do nosso corpo. E a gente tem a famosa medula espinhal, que ela vai sair lá do tronco cerebral, descer ao longo de todas as suas costas aqui, ó, né? E o que vai ter ali dentro? Qual que vai ser a função dessa medula espinhal? Condução de impulsos nervosos para o sistema nervoso periférico e receber estímulo do sistema nervoso periférico e levar até o encéfalo para serem processados. Então ele faz aquele trabalho de leva e traz. Então a gente vai ter ali alguns nervos espalhados ao longo de toda essa medula espinhal que vão conectar a área central do nosso corpo com a área mais periférica. Então a gente tem os nervos cervicais, torácico, lombar, sacral e coxígeo. Se vocês perceberem, quando a gente falou lá da área do cérebro, dos córtex, né, a gente viu que a massa cinzenta fica por fora e a massa branca fica por dentro. No caso da medula espinhal é o contrário. A massa cinzenta fica por dentro e a massa branca, a substância branca, fica por fora, protegendo aquela substância cinzenta ali, que é onde vai ocorrer o processamento de informações. Então tem essa relação aí de troca. Se vocês olharem aqui, ó, tem essa imagem mostrando ali como que os nervos, né, se ramificam daquela medula espinhal e vão para as partes do corpo que lhe é direito, mostrando esses nervos periféricos, né, ao longo de todo o nosso corpo. Lembrando que o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos e por gânglios. Tá? Esses nervos são alongamentos de axônios e dendritos que formam um fino fio e vai até determinada parte do corpo. Os gânglios vão ser meio que dilatações do corpo celular de neurônios. Aí ele fica mais inchadinho, tá? Por isso que ele tem o nome de gânglio. Assim como a gente tem o gânglio linfático, que são aquelas dilatações, a gente também vai ter os gânglios nervosos. O sistema nervoso, o sistema parasimpático e simpático, ele é um sistema bem interessante porque eles meio que
geralmente vão se autorregular de maneira antagônica. Isso, professor, não entendi nada. Então, só para ficar claro para você, o que uma área vai ativar, a outra desativa. Ou o que uma área ativa, a outra vai desativar, em relação a parasimpático e simpático. Então, eles meio que vão se regulando. Se você olhar ali, ó, em relação à contração das pupilas, o sistema nervoso parasimpático ele contrai as pupilas. Já o simpático dilata as pupilas. Se você vê em relação à salivação, o parasimpático estimula a salivação. O simpático ele inibe a salivação. Então eles vão ficar sempre se autocontrolando, tá? Para manter o nosso corpo sempre em homeostase, em equilíbrio. Então, uma questão muito interessante é em relação ao mecanismo de luta ou fuga, né? Que está muito relacionado ali com a adrenalina. O que vai acontecer? O sistema nervoso simpático, a parte simpática, vai estimular a produção de noradrenalina, que vai agir lá nos rins, fazendo com que haja a liberação de adrenalina. Em contrapartida, o sistema nervoso parasimpático vai inibir a produção de adrenalina, ou seja, vai fazer com que haja a produção de acetilcolina, que vai fazer os efeitos totalmente contrários do que a adrenalina fez, que era dilatação, constrição de vaso, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, quebra de glicose. Eles funcionam muito de maneira antagônica, ou seja, um o contrário do outro. Mas pode acontecer deles agirem de maneira o quê? Em conjunto, como quando a gente fala sobre reprodução, quando o sistema parasimpático vai fazer com que o pênis fique ereto e o simpático vai fazer com que ocorra a ejaculação. Ou seja, dessa vez aí os dois estão trabalhando em conjunto e não de maneira contrária. Lembrando que esse tipo de sistema nervoso aqui que a gente está falando, ele é autônomo. Ou seja, ele não depende das nossas vontades, ele vai funcionar sozinho. Quando você estiver numa situação de perigo, o que vai acontecer? Ele vai agir fazendo o quê? Com que haja liberação de adrenalina. Quando você está num ambiente com muita luz, o que vai acontecer? Suas pupilas vão contrair. Então, o sistema parasimpático agindo, né, de maneira natural, autônoma. Quando você parte para um ambiente que está com pouca luz, sua pupila dilata, o sistema simpático atuando. Quando você está mastigando o alimento, o sistema parasimpático ativa a salivação. Quando você engoliu aquele alimento, você não está comendo mais nada, para com a salivação, o sistema simpático. Então eles vão se regulando, mas eles de maneira autônoma, sem você ter vontade daquilo, e também pode agir em conjunto, como na questão sexual. Tá? Eles agem de maneira tão autônoma que eu sempre uso esse exemplo. Quando você está com muita fome, você passa perto de uma lanchonete ou de um restaurante e sente um cheiro bom, o que acontece? Você começa a salivar, porque ele meio que já está preparando o seu corpo, porque ele entende que você vai se alimentar daqui a pouco, por conta daquele estímulo do cheiro que você sentiu. Então, o que é esse arco reflexo? É uma resposta, tá, autônoma, depois de você ter excitado um nervo de alguma forma, onde você vai ter os nervos sensoriais, ou também chamados de nervos aferentes, que vão levar aquele estímulo até a medula espinhal, onde aquilo ali vai ter um processamento e vai voltar em forma através do nervo motor ou eferente para realizar determinado movimento em ação àquele estímulo. Então a gente tem alguns tipos de reflexos que podem ocorrer no nosso corpo. A gente tem o reflexo segmentar, que é aquele que passa por uma pequena parte do sistema nervoso central e volta com a informação. Então a gente tem lá o órgão receptor de estímulo, pode ser a pele, neurônio aferente, que é o que vai ser o neurônio sensitivo, vai levar para o sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso central ele vai enviar uma resposta através do neurônio eferente ou motor até um órgão efetuador. Então você, sei lá, pegou uma panela quente, você já solta. Você furou o dedo, você já tira. Isso tem a relação um pouco com uma pequena porção ali, uma relação com o sistema nervoso central. Quando a gente fala do reflexo intrasegmentar, quando você tem múltiplos segmentos do sistema nervoso central sendo utilizados e participando daquela resposta. Então você, em relação ao segmentar, você tinha o quê? Uma pequena parte do sistema nervoso central participando. Aqui no intersegmentar você vai ter vários. Então olha lá, órgão receptor, neurônio aferente, que é o neurônio sensitivo, sinapse entre os neurônios aferente e o de associação, tá?
depois sinapse do neurônio de associação com o neurônio eferente, ou seja, o motor, que chega até o neurônio eferente, que é o motor, e vai até o órgão efetuador. Ou seja, você tem um caminho mais longo acontecendo aí nesse sentido. E um exemplo interessante aí é a questão de você manter a posição do seu corpo. Tá? Você tem que ter várias coisas atuando aí para você manter a posição do seu corpo. Eu estou em pé, estou andando para frente. Então você tem a relação ali de várias partes do nosso sistema nervoso central, de múltiplos segmentos, trabalhando para que você continue andando daquela forma, que você não deite, que você não caia, que você não mude de lado. Enfim, você está utilizando várias partes ali do sistema nervoso central, fazendo aquilo acontecer. Tá? Quando você fala do reflexo segmentar, não, é simplesmente um estímulo rápido, muito rápido mesmo, de você tirar a mão, ou de você tirar o pé, ou de você pisou num prego, alguma coisa do tipo. A gente tem o reflexo medular próprio receptivo, que é quando você tem relações ali com músculos, tendões, ligações e articulações do corpo, tá? Para dar aquela sensação de equilíbrio do nosso corpo. E a gente tem os reflexos medulares esteroreceptivos. Então você tem ali a relação do estímulo do ambiente e do corpo, trabalhando, tá, para formar esse tipo de reflexo. Então, botei a imagem ali, ó, do pé pisando no prego. Quando você sente aquela dor, a resposta automática já é você tirar o pé dali, porque causou dor. Então, você sabe que é uma coisa ruim. Você precisa tirar logo o pé dali. Aqui só mostrando a divisãozinha do sistema nervoso. Então, a gente tem o sistema nervoso central, tá, que a gente viu lá, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E aí a gente tem o sistema nervoso periférico, onde ele é dividido em autônomo e somático. E depois esse autônomo é dividido em simpático e parasimpático, que são aqueles que a gente viu que eles meio que se antagonizam na relação do nosso corpo, na manutenção do nosso corpo. Aqui a gente tem a questão das meninges, né? O que são as meninges? São as camadas que protegem ali o nosso cérebro, né? A caixa craniana. São as meninges, são as finas camadas que vão proteger o nosso cérebro. Então a gente tem a pia mater, que é a mais fina, a aracnoide mater e depois a dura mater, que vão ser 3 camadas que vão proteger essa região. E aí, a partir do momento que você tem uma inflamação aí, você tem a famosa meningite. E aqui um esquemazinho, ó, da medula espinhal. Então você vê aqui o centrão dela, ó, você vê que ela também possui essas meninges, tá? Então você vê aqui a dura mater, a pia mater, a aracnoide mater, desculpa, e depois a pia mater. E os nervos, ó, os gânglios, olha de onde eles estão saindo. Lá do meião daquela medula. E aí eles vão, né, fazer seus prolongamentos e irem para determinada parte do corpo. E diferente do que acontece no nosso córtex, olha aqui, a substância cinzenta fica por dentro da medula espinhal, enquanto a substância branca fica por fora. No córtex é o contrário, a substância cinzenta fica por fora e a substância branca fica por dentro. Então, quem nunca viu, né, em algum filme, série, até mesmo na vida real, quando uma pessoa caiu, pum, desmaiou, e depois o médico precisa ver como é que ela tá, ele abre o olho dela e coloca a lanterninha lá, para ver como é que está o reflexo pupilar, ou seja, como é que está o controle dessa pupila dessa pessoa. Que o certo é o quê? Quando você joga a luz, a pupila contrair. Quando você tira a luz, a pupila relaxar. Se isso não estiver acontecendo de maneira correta, você já consegue identificar ali lesões ou no nervo óptico na região do diencéfalo. Então você consegue ter alguns diagnósticos ali, pré-diagnósticos feitos em relação a alguns tipos de reflexo. Assim, quando o médico vai lá, fala para você não olhar e ele bate no seu joelho com um martelinho. Se você fizer o reflexo na hora, beleza, tá tudo certinho. Agora, se ele der uma pancadinha no teu joelho e você demorar um tempo até fazer o movimento de reflexo, ou você nem fazer o movimento de reflexo, então alguma coisa, alguma comunicação ali não está acontecendo de maneira correta. E aí você consegue identificar alguns problemas. Então, galera, espero que tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção. Teremos nosso encontro lá no Zoom para poder tirar as dúvidas e resolver exercícios. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.